Olá, queridos. Estou em Salvador. Hoje são 3 de março de 2019. Hoje eu quero abordar um tema bíblico, fazendo alguma intercalação com uma questão psicológica, o que eu estou chamando de mensagens psicoteológicas. Quero falar nesse dia sobre portas que Deus abre e o modo como nós passamos por elas. Eu escolhi 3 textos, todos eles estão no livro dos Atos dos Apóstolos, e os 2 personagens principais destas portas que se abrem são os 2 apóstolos, Pedro e Paulo. Embora que há um momento em que Pedro está junto com João e Paulo está junto com Silas, mas estarei abordando mesmo a postura, a atitude dos 2 apóstolos, Pedro e Paulo. Eu não vou ler todo o texto, toda a história, mas são histórias bem conhecidas, né? Os momentos em que eles são aprisionados e, de maneira sobrenatural, portas se abrem e eles vão passar por essas portas ou não. Então, o primeiro será Atos, no capítulo 5. Então, mais ou menos um pouco da história é que está havendo muitos sinais, muitos prodígios, muitos milagres, e aí o sumo sacerdote, que não acreditava em Jesus, ele só era judeu, não era ainda um judeu messiânico, como os apóstolos, ele começa a ficar com muita inveja. Então o sumo sacerdote e o grupo que estava com ele, que eram todos que estavam com ele, a seita dos saduceus, então eles mandam prender. Aí vão, nesse momento, Pedro e João para a prisão. E como o nosso alvo, o cerne da nossa administração é sobre portas abertas e o modo como passamos por elas, então eu vou ler pouca coisa. Então, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, então ainda no mesmo dia, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os, eu estou chamando a atenção desse verbo, que eu vou precisar dele, abriu as portas e, conduzindo-os para fora, lhes disse: ide e apresentai-vos no templo. Então eu chamei a atenção basicamente a que o anjo abriu e que o anjo os conduziu. Então tem esta ação do anjo, como se pegasse na mão deles, né? E o resultado deles terem saído, porque depois, quando as autoridades no outro dia mandam buscá-los da prisão, então as pessoas que vão buscá-las, elas voltam assim perplexas. Olha, o cárcere estava fechado, as sentinelas estavam lá, mas eles não estavam. E aí, então, quando alguém chega e diz: eles estão no templo. Bem, depois que os apóstolos são encontrados, então, há 2 resultados. Um resultado é que eles são açoitados. Então, as autoridades lembram para eles que eles já tinham sido avisados para não continuar falando no nome de Jesus, e já que eles desobedeceram, eles são açoitados. E qual é a atitude, a forma deles 2, Pedro e João, reagirem aos açoites? Eles ficam contentes, eles celebram, e o texto diz: eles ficam muito contentes por se acharem dignos de serem humilhados pelo nome de Jesus. E o que acontece com os guardas? Qual a punição para os guardas? Nesse caso, não há nenhuma punição. Então, eu quero chamar a atenção que esses 2 apóstolos foram presos por autoridades religiosas
Então, estamos no campo espiritual, não há nenhuma punição para os guardas e eles saíram conduzidos pelo anjo que abriu as portas da prisão. Agora nós vamos para outro texto que está em Atos, no capítulo 12. A história toda, a história completa, ela está nos versículos de 1 até o 19. E um pouco da história é o quê? Herodes percebeu que por ele ter mandado matar Tiago, ele ganhou uma popularidade maior entre os judeus. Então ele planeja agora prender Pedro para fazer o mesmo que ele fez com o apóstolo Tiago. O texto diz que a prisão de Pedro foi com muito aparato de aprisionamento. Foram 4 escoltas de 4 soldados, quer dizer, havia 16 soldados para prender o apóstolo Pedro, provavelmente com rodízio, né, troca de turnos, mas então havia 16 soldados que estavam trabalhando apenas para manter Pedro aprisionado. Mas aí é dito que, novamente à noite, um anjo vai lá e acorda Pedro. Não sei se é o mesmo anjo do evento anterior, do capítulo 5. E esse anjo vai e, nesse momento, nessa prisão, ele encontrava o apóstolo Pedro dormindo, que é um detalhe muito importante, você dormir numa prisão, quando o seu colega de ministério fora morto há pouco tempo. Então, o anjo acorda Pedro, manda que ele se arrume, que ele pegue as roupas, que ele pegue as sandálias, que ele pegue a capa, e aí, ao invés de conduzi-lo, ordena que ele o seguisse. Esse texto parece que Pedro não estava assim ainda muito acordado, então me parece que o anjo fala com mais veemência e ordena, ao invés de conduzi-lo, como foi da vez anterior, ordena que ele saia, que ele o siga. Eles passam por 2 sentinelas e depois o portão de ferro se abre, que eu digo que é o controle remoto angelical, e Pedro então sai. Aí, neste caso, houve punição. Houve punição dos 16 soldados. Herodes manda executar os 16 soldados. Agora nós vamos para o terceiro episódio. Esse agora é com o apóstolo Paulo. Ele está registrado no capítulo 16. A história toda vai de 25 até 40, mas eu não vou ler toda a história, que também ela é bastante conhecida. O apóstolo Paulo estava trabalhando nessa época com Silas e diariamente havia uma endemoniada atrás dele, dizendo que ele estava anunciando o caminho de salvação. O apóstolo Paulo suporta por alguns dias, mas um dia ele fica muito irritado e ele expulsa o demônio daquela moça. Acontece que ela gerava muito lucro para os seus senhores, e esses senhores então ficam muito irritados, né, com agora essa perda, e o texto diz que eles vão reclamar, vão fazer queixa para os magistrados. O interessante é que o texto diz que eles arrastam, eles levam Paulo e Silas, não é conduzindo, é arrastando. O local em que os magistrados estão é uma praça pública, quer dizer, um evento, é um espetáculo diante dos olhos de quem estava por ali. E então, os magistrados, ouvindo o relato, então, eles mandam prenderem o apóstolo Paulo. E, por orientação, ele deve ser lançado no cárcere interior, e o carcereiro, ele os amarra, né, Paulo e Silas, no tronco. Os pés deles ficam aprisionados lá no tronco. Só que à meia-noite, né, por cerca da meia-noite, os 2 crentes em Jesus, que já haviam apanhado e poderiam estar tristes, mas eles começam a cantar. Então imagine louvor e oração à meia-noite, e o texto diz que os outros presos ficam o escutando. Acontece que à meia-noite
acontece um terremoto. Eu faço agora uma recordação para a intervenção sobrenatural que houve nas 2 prisões de Pedro, que foram intervenções angelicais. Agora a intervenção, ela é sem pessoa, né? Ela é impessoal, é um terremoto que acontece, abala os alicerces do cárcere, todas as portas são abertas e o carcereiro, ao perceber as portas abertas, ele vai se suicidar. Bem, como o apóstolo Paulo e Silas estavam lá no cárcere interior, lá longe, e o texto vai dizer que em um dado momento o carcereiro pede luz e ele fica em desespero e ele pega uma espada e vai se suicidar, e o apóstolo Paulo de lá grita: não faça mal nenhum para você não, que todos nós estamos aqui. Então nós imaginamos que Deus abriu os olhos espirituais do apóstolo Paulo, porque de lá não dava para ele ver, e ele, percebendo o suposto suicídio do carcereiro, ele grita: estamos aqui. Bem, o carcereiro estava querendo se suicidar porque ele sabia que ele seria punido, e certamente porque essa prisão fora feita também por uma autoridade política, como a segunda prisão do apóstolo Pedro. Então Herodes mandou matar lá atrás aqueles 16 soldados que não tomaram conta do apóstolo Pedro. Esse carcereiro agora, ele sabe que se todos os presos saíram, como ele estava supondo, Roma ia fazer a mesma coisa com ele, aquilo que foi feito com os soldados anteriores. Então eu acho que ele preferia ele se suicidar do que ele enfrentar Herodes, e talvez o suicídio, né, que ele haveria de provocar, talvez fosse mais brando do que tudo que ele teria que enfrentar, não sei, as torturas romanas. Então, esta seria a punição por estes presos todos saírem da prisão. Seria o suicídio do carcereiro, mas aí, com a intervenção do apóstolo Paulo, ele não se suicida. Mas então, as portas estão abertas. E o apóstolo Paulo não sai, não foge, não escapole. Ele prefere não sair. E o que ele faz depois que ele diz: não fugimos não, estamos todos aqui? O texto diz que ele prega, que ele batiza não só o carcereiro, mas a casa dele. Ele tem um lauto jantar e ele dorme preso, porque de manhã, quando ele vai receber uma notícia, bem, é de manhã, ele recebe a notícia na cadeia. Mas então vamos ficar ainda nesta primeira porta aberta da prisão para o apóstolo Paulo sair. Nós perguntaríamos: o que um preso deseja? Ele deseja que a porta seja aberta e que ele possa então ser livre da prisão. Acontece que este preso é diferente e ele não deseja, em princípio, a liberdade. Ou poderíamos dizer, não é só liberdade que ele deseja, ou ele não deseja a liberdade deste modo. Que modo? O modo em que ninguém foi aí tirá-lo, aconteceu algo sobrenatural, foi um terremoto, e se ele saísse, e ele poderia ter saído, porque foi Deus quem abriu este cárcere, Deus levou um solavanco, as estruturas se abalaram, as cadeias foram abertas e ele preferiu não sair. E eu tenho uma curiosidade, por que os outros presos não saíram? Eu não sei, há muito tempo que eu tenho esta interrogação. Se algum de vocês que está ouvindo já tiver estudado, aprendido, tido uma revelação sobre por que os outros presos não saíram, como Paulo e Silas, por favor, deixe registrado aí num comentário. Mas então, ele não sai. Bem, eu já fiz a primeira pergunta. O que um preso gostaria, eu imagino, ou habitualmente nós dizemos, ou todos diríamos, claro que um preso quer sair.
e se ele acha a porta da prisão aberta, ainda mais que foi aberta por Deus, né? Foi um terremoto pós um culto espetacular de oração e de louvor na cadeia. Bem, eu faria uma pergunta outra. O que um preso colérico deseja? O que um preso do temperamento colérico deseja? Porque é muito diferente as nossas reações exatamente baseadas nos diversos temperamentos. Então, como é o temperamento colérico? É um temperamento estoico, é um temperamento guerreiro, é um temperamento valente. E, embora este assunto ainda não foi colocado aí para o carcereiro, mas nós já estamos sabendo que na cabeça do apóstolo Paulo há um plano. O plano dele não é sair porque o terremoto abriu as portas da prisão, não. Ele tem outros planos que tem muito a ver com o formato psicológico dele. Esse temperamento, ele tem uma certa autossuficiência, ele que quase beira uma prepotência. Dentro do apóstolo Paulo está assim, não, depois ficarem sabendo que eu fugi da prisão, não, desse jeito não. Então, para um temperamento valente como o temperamento colérico, que era o principal do apóstolo Paulo, seria uma vergonha ele sair oculto, de uma maneira particular, em secreto, quando ele foi preso lá na praça pública, diante dos magistrados e diante do olhar da multidão que estava ali. E agora quero pensar, já que eu perguntei assim, o que o preso colérico gostaria que acontecesse? Não é simplesmente sair da prisão. E aí eu pensei em dois outros personagens bíblicos que são tipos de dois outros temperamentos. Eu diria, o que o cordato e pacífico preso fleumático Abraão diria? Talvez ele dissesse assim, deixa isso para lá, Paulo, Deus já abriu a porta, vamos lá, deixa para lá, para que ainda querer tentar outras coisas? Nós estamos presos, Deus abriu as portas, vamos sair. Isso, se fosse, digamos, no primeiro momento, já está aberto, vamos sair. Deus abriu, vamos sair. E se, agora eu estou supondo um diálogo, se Abraão, o profeta Abraão, pudesse dialogar com o apóstolo Paulo, ele diria, não está lembrado que o seu colega de ministério, o apóstolo Pedro, saiu as 2 vezes de maneira miraculosa e ninguém viu, só deram por falta dele depois? E se eu pensasse agora no bem-humorado e impulsível preso, o sanguíneo Pedro, vou voltar a dizer, bem-humorado é uma característica do temperamento dos sanguíneos e impulsivo, de fazer logo, de pular dentro do túmulo de Jesus, como ele fizera. Eu acho que ele diria assim, a porta abriu, já fui. Irmãos, eu fico pensando como é que Silas, que eu não sei como era o temperamento dele, ainda não estudei, como é que Silas reagiu diante da negativa de Paulo para não sair da prisão após o terremoto abrir as portas. Bem, eu sei que Paulo vai aguardar o tempo necessário para que esta porta da cadeia seja aberta não via terremoto, mas via humana de outra maneira. O versículo 35 diz que de manhã cedo, os magistrados que tinham prendido ele lá na praça pública enviaram oficiais de justiça. Essa é uma figura que é conhecida, né? O oficial de justiça vai na nossa casa para informar, digamos, que há um processo e nós precisamos comparecer ao fórum. Então, oficiais de justiça foram na prisão e levaram o recado, que era uma autorização,
para que o carcereiro soltasse os dois. O carcereiro, então, vai a Paulo e a Silas e informa para eles. Aí, interessante, vamos lembrar que a porta da cadeia está sendo aberta pela segunda vez para o apóstolo Paulo e Silas saírem. O versículo 37 diz que a reação do apóstolo Paulo é assim: como é? Açoitaram-nos diante do povo, sem processo formal, sendo nós, cidadãos romanos, agora querem que saiamos no oculto. E ele diz peremptoriamente, assim com uma grande interjeição, como ele faz na sua escrita na carta aos Romanos. Ele diz assim: querem que saiamos em oculto? Ele diz: de modo nenhum, não vamos sair em oculto. Irmãos, é muito interessante. E é muito bom que nós leiamos e meditemos nessas escrituras, assim como quando saboreamos alguma coisa, pensando na situação, o que Silas deve estar dizendo? O que esse carcereiro deve estar dizendo? Talvez não disséssemos: mas rapaz, a porta já se abriu a primeira vez no terremoto, você não saiu. A porta está sendo aberta agora pela segunda vez e você não sai. Ah, me poupe, Paulo. Você está querendo o quê? E faço uma interrupção, lembrando que é uma historieta, é historieta, né? Ia dizer, não sei se é verdade, mas é uma historieta, de um crente que estava se afogando e aí apareceu, e ele estava pedindo ao Senhor para mandar uma ajuda, apareceu um barquinho, ele disse que não, ele estava esperando Deus mandar não sei o quê, e depois apareceu um navio e ele não quis, depois apareceu um avião e ele não quis, e ele se afogou, e quando ele chegou no céu, ele perguntou por que Deus não tinha providenciado o livramento, e claro que, ainda bem que é só uma anedota, e que o anjo diria para ele: nós mandamos várias vezes o socorro, foi você que preferiu não ser socorrido. Imaginem agora o apóstolo Paulo. A porta foi aberta pelo terremoto, ele não quis, ele foi pregar o evangelho, fazer todo o ritual de imersão em águas, de jantar, e dormiu na prisão. Agora as portas são abertas porque os oficiais de justiça foram lá. Então, olha a mobilização. Os magistrados se reúnem e dizem: oficiais de justiça, vão lá na cadeia. Os oficiais de justiça falam com o carcereiro vai e fala com Paulo. Não sei se Silas se intromete e diz alguma coisa. Eu sei que o apóstolo Paulo diz: não vou passar por esta segunda porta aberta. E ele diz algo que é muito próprio, irmãos, do temperamento. Certamente Abraão não diria assim. É provável que Moisés não dissesse, Pedro que não diria de jeito nenhum. Então ele diz assim: eles, os magistrados, venham aqui, pessoalmente nos proclamem livres. Irmãos, nós diríamos, é muita ousadia. E na verdade essa é uma ousadia, essa é uma audácia que tem a ver com o temperamento colérico. Volto a lembrar, estamos falando agora de uma nuance psicológica nas nossas reações, ainda quando os elementos, como uma abertura sobrenatural de uma prisão, é sobrenatural, é Deus quem fez, mas Deus não nos isenta das nossas reações. Afinal de contas, nós somos pessoas, indivíduos, que temos reações próprias, que temos sentimentos. E aí, irmãos, claro que ele também, quando ele diz, eles mesmos vêm aqui, ele também está respaldado no que ele sabe que é de muita importância social naquele império, ele é cidadão romano. E aí, agora é que a terceira porta será aberta, ou a porta daquela prisão será aberta pela terceira vez. E isso é dito no versículo 39, é dito assim, que os magistrados foram e com pedidos de desculpas conduziram. Lembram do verbo conduzir do anjo lá na primeira prisão do apóstolo Pedro? Conduzir nos dá a ideia de uma coisa sem violência, quase que pegando pela mão, né, sem açoites,
Então, os magistrados os conduzem para fora da prisão. Ah, não foi interessante essa história com H, na qual, irmãos, Deus nos mostra que a nossa forma de reagir no mundo, no planeta, a nossa forma de reagir diante das circunstâncias, a nossa forma de reagir diante de coisas que Deus faz para nós, tem a ver com o nosso temperamento, tem a ver com o nosso modo de reação diante dos estímulos. É mais ou menos isso que dá conta o temperamento. Cada temperamento reage de uma forma diante do estímulo. Então, diante do estímulo, porta aberta por um terremoto, foi a vontade de Deus, vamos embora. Seria um temperamento. Portas abertas diante de uma autoridade que é o oficial de justiça, talvez o temperamento de Moisés já dissesse bem, já é um respeito, né, a nós, então vamos sair, estamos saindo de uma maneira legalizada. Mas isso não basta, não é suficiente para o colérico. O colérico, irmãos, é como se ele dissesse: eu aguento ferro e fogo, eu aguento mesmo, mas eu não vou deixar que tripudiem de mim, que tripudiem do meu valor. Bem, eu não vou continuar falando muito aqui, mas eu quero lembrar para cada um de nós aquilo que é muito difícil para nós, é difícil para mim também, aceitar a reação do outro. Normalmente nós utilizamos esta frase: se fosse eu não faria desse jeito não. É verdade, se fosse eu não teria reagido como o apóstolo Paulo de jeito nenhum. Então, quando nós dizemos: se fosse eu não faria assim não, nós estamos falando algo muito apropriado, porque é como se nós estivéssemos dizendo: se fosse uma pessoa com meu temperamento, reagiria de outro jeito. E é verdade. Eu gosto de pensar assim: aonde que Abraão seria feito por Deus com o temperamento colérico? De forma alguma, irmãos. O temperamento do fleumático, como é o de Abraão, é bastante cordato. Então Deus diz: saia, ele sai. Aí o pai dele Terá diz: não vamos passar daqui não. Ele cede. Depois que o pai morreu, aí Sara diz: deite agora com H. Ele se deita. Depois Sara diz: mande embora agora o filho de H. E ele manda. Irmãos, a forma como Deus nos criou tem muito a ver com os objetivos de Deus para cada um de nós no planeta. Graças a Deus que todos os nossos temperamentos não tem apenas o lado negativo, tem os lados positivos. E também pelo fato de todos os nossos temperamentos terem os lados negativos, era como se nós não devêssemos reclamar de ninguém, porque eu tenho um defeito, você tem, eu também tenho. Mas o que eu quero falar claramente agora é: o seu temperamento lhe foi dado, o meu temperamento lhe foi dado por esse Deus que é o conhecedor da minha vida, porque foi Ele quem me fez. E Ele que é onisciente. Ele sabe a pessoa que Ele talhou para estar dando lições no planeta Terra. E Ele compreende que cada um de nós vai reagir de uma forma. Muito obrigada por ouvir até aqui. Espero que você aprofunde esta leitura lendo os 3 capítulos e até a